Boa noite, sejam bem-vindos à nossa atividade de preces e radiações, promovido pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Que esta quarta-feira, 13 de julho de 2022, seja abençoada. Sejam bem-vindos, boa noite. Nós temos uma música de fundo que é uma composição de Mozart para a meditação, preparando-nos espiritualmente para isso. Quem desejar também magnetização das águas, por gentileza, separem-nas para que possamos pedir ao final aos benfeitores magnetizar essas águas. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando o nosso horário das 19 horas para efetivamente darmos início ao nosso trabalho. Enquanto isso, apreciamos a música e preparemos-nos mentalmente para o trabalho de doação que iremos realizar. Às 19 horas, vamos começar o nosso trabalho. Vamos fazer a nossa prece inicial. Espero que todos estejam bem e prontos para colaborar, mas também para receber. Este é um momento que nos apraz muito, querido Mestre. Quando reunimos todos nós, corações afetuosos, para oferecer a nossa contribuição. Embora seja modesta, ela brota do fundo de nossos corações e está eivada de bons sentimentos. Queremos efetivamente sermos os colaboradores na tua obra, Mestre. Agradecer também a Deus pela oportunidade da nossa reunião presencial e virtual. Agradecer a presença dos benfeitores que foram destacados pelo Mestre Jesus para nos acompanhar. Agradecer a prestimosa ação colaborativa de nossos espíritos protetores ou anjos de guarda. Envolvidos nessas vibrações, e com a permissão da diretoria espiritual desse trabalho, iniciamos a atividade de preces e radiações desta noite. Assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, ou o que dá a vossa mão direita. O item é o 8. Está no subtítulo: convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Diz aqui no item 8, no comentário de Allan Kardec: quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhes buscarmos o Espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento,
precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins, a participação, por festins deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra, ou a seu turno convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta, sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Ficamos por aqui para iniciarmos a nossa irradiação. Sintam-se todos recepcionados, uma boa noite para todos. Vamos então à nossa oração. Nesses momentos, mestre, em que unimos as nossas vibrações e os nossos sentimentos, colocamos-os em função e à disposição dos benfeitores. Eles saberão recolher estas vibrações, os nossos melhores sentimentos, trabalhá-los, adaptá-los, melhorá-los, aperfeiçoá-los, para serem distribuídos a esses irmãos a quem iremos dirigir o nosso pensamento, as nossas vibrações. Estamos envolvidos, portanto, nessa psicosfera benfazeja, produzida aqui na Casa Espírita e aí no seu lar, pela participação amorosa desses benfeitores. Trazemos, portanto, mestre, a tua consideração, a nossa rogativa em favor de nossos irmãos que desencarnaram há pouco, a fim de que eles sejam assistidos em suas necessidades e que possamos todos nós endereçarmos um pensamento de bondade, de fraternidade a esse irmão que conviveu conosco e agora está retornando ao lar espiritual, cumpriu a sua tarefa entre nós. Precisa cumprir agora outras tarefas no lar espiritual. Transfere-se, fica conosco a saudade. E se tivermos qualquer senão a ser resolvido com esses irmãos ou com esse irmão específico, saibamos desde já perdoá-los. Que não reste em nós nenhum sentimento negativo com relação a esses irmãos que estão voltando à pátria espiritual. Para que também fiquemos nós outros na santa paz de Deus e da nossa consciência. Pedimos a Ti, mestre, por outra miséria humana que tem abalado as famílias e a sociedade como um todo. A depressão, que tem alcançado inúmeros irmãos nossos, que perderam a vontade de viver,
afastaram-se do objetivo e do sentido da vida, fecharam-se em si mesmos, tornando-se quase que inatingível pelos seus familiares e amigos. E nesses abismos da depressão, não raro a criatura definha espiritualmente. E a cada dia, mais entristecido fica, perde a sua relação com os demais, e nesta circunstância, a vida passa a ser somente uma sobrevivência de um dia ao outro, sem nenhuma outra expectativa. O depressivo, geralmente, mestre, é alcançado por causas diversas, mas de duas vertentes muito claras: aquela de vertente material e a outra espiritual. Não sabemos quais as necessidades e a vertente destes nossos irmãos depressivos, mas sabemos que eles somente podem ser assistidos pelas nossas vibrações, pelos nossos pensamentos elevados, para tocar-lhes de alguma forma os seus sentimentos. E nos casos mais graves, recorremos a Ti, Mestre. Recorremos a Deus e dizemos: somente Jesus ou Deus tem condições de acordar essa criatura e retirá-las da profundeza da depressão. Por isso viemos aqui te rogar a tua assistência, a assistência desses benfeitores, para também assistir os familiares, os amigos dos depressivos, porque invariavelmente adoecem juntos. Debilitam-se, tanto física quanto emocionalmente. Também pedimos pelos nossos irmãos que cometeram suicídio. Não suportaram as dores, o sofrimento, a angústia, e entenderam que o peso estava além de suas forças. E por sentirem-se também na solidão, negando-se muitos deles ao auxílio prestimoso dos que os amam, deixa-se envolver por estas ideias nefastas para liquidar com a vida, no intento vão de alijar-se das suas dores e de seus sofrimentos. Invariavelmente enganam-se, desiludem-se nos primeiros momentos, porque aquilo que desejavam eliminar continua com eles. Haja vista que não é o corpo, mas é o espírito que sente esses efeitos todos. Viemos por eles, mestre amigo, te pedir que os perdoe. Pedir à Mãe Santíssima, encarregada de acolher os suicidas, também a sua interferência amorosa. E temos certeza que todos eles estão sendo amparados, na medida em que se manifestam pela receptividade do auxílio, para que eles possam se arrepender, traçar novos planos, rogar a Deus uma nova reencarnação e reencetar, portanto, a caminhada que abruptamente interromperam. Há outros irmãos nesse quadro dos suicídios, mestre, que não podemos esquecer deles. São os que
encarnação após encarnação, têm cometido suicídios. São contumazes em abandonar a vida desta forma. Rogamos a Ti que eles sejam contemplados com toda a energia possível, que sejam atendidos no tocante à coragem, à alegria de viver, que tenham condições de reunir as forças necessárias para superar o obstáculo que eles defrontam, a fim de que saiam-se, portanto, vencedores. Oramos pelos que estão na ideação suicida, pelos que estão realizando uma tentativa neste instante. E pedimos a ação urgente desses espíritos amigos para se acercarem desse irmão que está prestes a cometer o ato. Infundir a esses irmãos uma ideia de adiamento, de postergar, de pensar um pouco mais a respeito, de olhar um pouco mais para o futuro, também olhar e analisar as consequências dos seus atos, tanto para si quanto para os seus amores, para que eles possam pensar um pouco mais em seus amores e um pouco menos em si mesmos. Porque só dessa forma, mestre, essas criaturas terão ânimo e forças para superar essa tentativa. Oramos pelos familiares dessas criaturas, porque também elas infelicitam-se, vivem de sobressaltos e numa mudança qualquer, seus sentimentos extrapolam e ficam na dúvida se aquele irmão não irá, em breves instantes, cometer o suicídio. Queremos que tu, querido mestre, através dos benfeitores, fortaleça esses familiares, a fim de que eles não esmoreçam e que estejam atentos para qualquer senão que venha a ocorrer. Estamos em transição para um mundo regenerador. E naturalmente que as vibrações do planeta estão em mudanças para melhor. Estorcegamos ainda entre o mal e o bem, porque ainda não nos definimos, na grande maioria desta humanidade, pelo bem. Ainda alimentamos o mal pensando nele, ou divulgando-o, quando deveríamos silenciar em uma oração secreta e pedir por essas criaturas que se deixarem envolver pelo mal. Isto é, anular o mal com o bem. Mas nem sempre estamos atentos, querido mestre. E nos deixamos empolgar por esses momentos em que tecemos comentários inúmeros a respeito do mal que está acontecendo à nossa volta, quando deveríamos, ao contrário, movimentar as forças do bem para anular as ações dos maus ou do mal.
venho te pedir por esses irmãos todos, que, aficionados ao mal, semeiam à sua volta ações nefastas, que infelicitam estes e aqueles, perto ou longe de si. Alguns com medidas tais que o mal chega a grandes multidões, a grande parcela da humanidade. Os exemplos estão aí todos os dias, como, por exemplo, os drogaditos, os que consomem, os que traficam, os que produzem, os que industrializam, e infelicitam as criaturas em todos os continentes. Uma ação perversa que começa em um pequeno número, se dissemina para corroer a sociedade humana até aniquilar a sua vítima. Essa criatura que está aprisionada nas drogas deve receber o nosso amor. É alguém que adoeceu, não superou as suas dificuldades e buscou, na enganosa fuga ou porta das drogas, a solução para aquilo que elas não podem dar. Oramos pelos familiares destas criaturas envolvidas nas drogas, em todos os seus segmentos. Essa transição, mestre, tem trazido a nós inúmeras oportunidades para nos definir sobre o bem e o mal. Nunca esteve tão claro para a humanidade o que seja o bem e o que é o mal, a fim de que nós outros, nessa dualidade, possamos escolher uma delas, sabendo todos nós das consequências que a escolha pelo mal nos acarreta, tanto quanto as consequências ao escolhermos o bem nos traz. É a opção de cada um de nós. Cada um busca aquilo que mais lhe toca. Mas o bem sempre vencerá. Como está acontecendo, mestre? Quantas e quantas criaturas no seio desta humanidade, embora não tenham a consciência mais completa ou mais acurada, faz o bem. No trabalho digno, na condução da sua vida em níveis de moralidade aceitáveis à humanidade. E a minoria, que ainda afeiçoados a essas vibrações más e de baixa qualidade, são poucos, mas muito atuantes. Ajude-nos, nós outros que estamos nos afeiçoando ao bem,
a fazê-lo em todo o momento e em todas as circunstâncias, a fim de que o bem vá suplantando o mal pouco a pouco. Há tantas criaturas desorientadas moralmente nesse nosso planeta Terra. Essa indigência moral, querido mestre, é o que tem mais entravado o nosso progresso como sociedade humana nesse planeta Terra. Pedimos por todos eles. Pedimos também por nós, para que não venhamos a cair nessas armadilhas muitas vezes ardilosas, enganando-nos. Trazemos aqui também, mestre, pedindo as tuas bênçãos para as famílias e para as criaturas que estão reencarnando ou encarnando nessas famílias. Deus confia esses filhos especiais a nós outros, para que os cuidemos, eduquemos e estimulemos-os a níveis de moralidade mais alta. Ó Senhor, quantas dores poderíamos já ter nos livrado delas, se nós cumpríssemos um pouco mais de rigor às leis de Deus, tornando-nos mais fraternos, responsáveis, mais amorosos, solidários. Temos tanto. Alguns, mestre, não tem nada. Não tem onde colocar os seus corpos para repousar, muito menos para agasalhá-los das intempéries. Outros definham pela mais absoluta falta de alimentos ou de água potável. Porque ainda nós estamos muito presos ao nosso próprio egoísmo, sem nos importar devidamente com esses nossos irmãos tão necessitados. Aqui lembramos deles para que tenhamos o hábito, querido mestre, um dia de orarmos por eles, nos lembrarmos deles com piedade, com compaixão, e, se possível, possamos encher as nossas mãos de donativos e oferecer a essas criaturas. Não precisamos atender a todos, mas se atendermos a um, já estamos em grande progresso. Que não sejamos aqueles que não acolhemos esses irmãos que tu nos envia, mestre, para minorar as suas dores, seus sofrimentos, suas angústias. Oramos pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, dos dois planos da existência, para que zelemos pela qualidade de nossas famílias, pela sua segurança,
porque ela, a família, está sob ataque. Temos que nos posicionar, mestre, para salvarmos as famílias, que devem receber os filhos de Deus para o estágio nesta terra abençoada. Neste instante, vamos mentalmente visitar todos os cômodos de nosso lar. Estamos acompanhados destes benfeitores. Enquanto fazemos a visita, os cômodos estão sendo asepsiados, estão sendo harmonizados, e as criaturas que estão presentes dos dois planos estão sendo atendidas em suas necessidades específicas, tanto quanto aquelas outras que virão a estar em nosso lar receberão igualmente estes mesmos benefícios. Vamos também solicitar que as águas expostas sejam magnetizadas. E quando enviarmos agora, neste instante, o nosso pensamento ao planeta Terra, vamos imaginar envolvendo-o em vibrações de paz, de harmonia, de serenidade, de equilíbrio, em vibrações de bem-querer, em vibrações amorosas. Estas mesmas vibrações que enviamos para o planeta Terra estão retornando para nós agora, produzindo os efeitos em cada um. Efeitos que muitas vezes nós não identificamos de imediato, mas eles estão voltando. Sejamos receptivos deste retorno. Portanto, estamos sendo alimentados pelo alimento que endereçamos ao planeta inteiro e às criaturas que estão neste planeta, nos dois planos da vida. Cumprindo assim o nosso trabalho, agradeço a Ti, Mestre, a disponibilidade desses benfeitores, o carinho e o amor com que eles nos tratam, e também